Boa tarde a todos e todas presentes nessa live. Eu me chamo Aline Virgílio, eu sou técnica da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Estarei aqui nessa tarde com vocês para dar continuidade ao 16º Encontro de Economia Baiana. Então, diante disso, eu convido vocês a assistir à mesa redonda intitulada Brasil, Políticas de Recuperação Pós-Pandemia, com o professor doutor Luiz Fernando de Paula, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Dr. Luiz Filgueiras, do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Bahia. Bem-vindos vocês que estão ocupando o público e bem-vindos também os professores. Antes dos professores começarem a falar, eu gostaria de dar algumas informações importantes, né? A primeira delas é que essas apresentações terão a duração de 30 minutos, né? deixando 10 minutos reservados ao final das palestras para que os expositores possam responder as perguntas que serão feitas pelo público. A segunda informação é para os ouvintes, né? Eu peço para que vocês encaminhem suas perguntas sobre as palestras pelo chat. O chat aqui do canal oficial da SEI no YouTube, o SEI Bahia, para que a gente possa direcionar essas perguntas aos palestrantes. E a terceira informação é para aqueles participantes que estiverem interessados em receber certificados do evento, né? Quanto a esse quesito, o indicado é que vocês preencham o questionário da sessão assistida, disponível nos canais de transmissão e no rodapé da programação de cada dia. Então é isso, depois desses informes, vamos às exposições, né? Nós vamos iniciar hoje a mesa redonda pelo professor Luiz Fernando de Paula, que é doutor em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor pelo St. Anthony's College, da Universidade de Oxford, Visit Scholar no Center for Brazilian Studies da Universidade de Oxford e na Universidade Livre de Berlim, no Network Desigualdades. Atualmente é professor do Instituto de Economia da UFRJ e coordenador do Grupo de Estudos de Economia Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos. E lá ele, inclusive, é professor voluntário. Ele é professor titular aposentado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Associação Keynesiana Brasileira, é bolsista à produtividade nível 1C do CNPq, tendo sido membro do Comitê Assessor do CNPq para a área de Economia e cientista do nosso Estado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Professor, passo a palavra ao senhor. Pode ficar à vontade. Só relembrando, o senhor tem 30 minutos de exposição. E quando estiver próximo de terminar, eu aviso ao senhor. Tá bom? Ok. Obrigado, Aline. Eu gostaria de primeiro agradecer o convite de poder participar desse importante encontro, né, de economia baiana. Saúdo aqui o meu colega, Luiz Filgueiras, professor da Universidade Federal da Bahia. Eu vou aqui fazer uma análise da economia brasileira durante a crise, né, da 19. E, na sequência, eu vou procurar analisar algumas saídas, né, da crise, que também é o foco aqui da nossa mesa. O meu primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que a economia brasileira, antes da ocorrência da pandemia, antes da pandemia atingir, né, uma crise sanitária e, consequentemente, uma crise econômica, né, era uma crise que ela afeta tanto o lado da oferta quanto da demanda da economia, no sentido de que ela leva, né, em função do isolamento das pessoas, ela leva à paralisação parcial das atividades físicas, né, as pessoas ficando em casa. Por outro lado, ela é uma crise de demanda porque as pessoas deixam de consumir uma série de produtos, atingindo particularmente o setor de serviços. Né? Então, ela tem um efeito extremamente agudo, né? Muito forte sobre o nível de atividade econômica. Mas meu primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, ao contrário do que o governo brasileiro dizia, ou ainda disse, né? Ainda diz, que a economia antes da pandemia estava decolando, na realidade, a economia brasileira
ela estava estagnada. A taxa de crescimento, a gente veio de uma recessão aguda, período de 2015 e 2016, saímos da crise, passamos a ter um crescimento de 1,3% do PIB em 2017. De 2017 a 2019, quando saíram os dados do IBGE, em março desse ano, mostrou claramente que o crescimento de 2019 estava desapontando também. Então, a gente tem uma taxa média de crescimento de apenas 1,3% em 2017 e 2019. Se a gente considerar que a taxa de crescimento da população é de 0,8%, isso dá um crescimento de renda per capita de apenas 0,8%. É uma economia praticamente estagnada. E é importante destacar que esse período, que estamos falando, é um período que foi feito uma série de reformas em geral, reformas liberais, foi feita uma profunda reforma trabalhista, que contribuiu para uma forte precarização da força de trabalho e o aumento do trabalho informal, do trabalho parcial, intermitente, no Brasil. Então, houve um efeito muito forte na economia, mas, segundo o governo, isso foi feito ainda no governo Temer, prometia que isso levaria ao aumento do emprego e do próprio crescimento econômico. Tivemos o teto do gasto, a aprovação do teto do gasto, que é o congelamento em termos reais dos gastos do governo, ou seja, o valor agregado dos gastos do governo só pode ser ajustado pela inflação do ano anterior. Na prática, isso significa que o nível de gastos, em termos reais, ele fica congelado. Uma coisa, pensar isso, numa política dessa, uma camisa de força dessa, por um período longo, de 20 anos, é algo que não tem paralelo em nenhuma experiência mundial. E, por outro lado, ainda foi aprovado no ano passado a reforma previdenciária, uma reforma previdenciária profunda, e o que a gente observa é o quê? Quer dizer, com todas essas reformas, a economia desapontou, vinha desapontando. Estava caminhando de lado. Então, assim, nunca tivemos uma recuperação econômica pós-recessão, comparando com a recessão de 81 e 83, comparando com a recessão de 90 a 91, com outras experiências de recessão no Brasil, nunca tivemos uma recuperação tão lenta da economia brasileira. Na verdade, não foi nenhuma recuperação, uma economia que deu uma recuperadazinha, saiu do buraco e ficou caminhando para o lado. Então, esse é o quadro que nós tínhamos. Isso gerou um crescimento, manteve, nós vimos de uma taxa de desemprego que chegou a bater ali em 2014 cerca de 7%, ela cresceu profundamente ali na crise de 2015 e 2016 para cerca de 12%, e ela caiu um pouquinho, mas se manteve mais ou menos dentro desse patamar desde então. Então, a gente vinha de uma economia no mercado de trabalho com uma alta taxa de desemprego e com uma participação daquilo que popularmente chama de trabalho urbanizado, trabalho informal, com cerca de 40% da força de trabalho. Isso vai ser importante para a gente entender o desenrolar e o enfrentamento da crise. O único aspecto positivo assim que a gente vinha é que a inflação que tinha, particularmente em 2015, houve um choque de oferta, com a desvalorização cambial, um choque tarifário, ainda respingou em 2016, ela particularmente, a partir de segunda metade de 2019, 2020, claramente a inflação
a expectativa de inflação futura estava em franco declínio, e isso permitiu que o Banco Central reduzisse a taxa de juros, e veio, né, já vinha reduzindo a taxa de juros, né, pré-pandemia, e manteve a sua política de redução de taxa de juros. Eu vou voltar a falar disso, né? Então, assim, o primeiro impacto mais forte da crise do coronavírus foi uma forte saída de capitais de não residentes, com aplicações em ativos domésticos no Brasil, mandando seus recursos para o exterior. Isso é um fenômeno, né, que não é só no Brasil, ele veio também em várias outras economias emergentes, e isso gerou uma desvalorização cambial muito aguda, né? Que, em outra ocasião, se a economia brasileira estivesse operando, né, em uma rotação um pouco mais alta, essa desvalorização cambial teria tido consequências inflacionárias muito mais agudas, né? A gente está tendo agora um repique inflacionário recente, ele tem a ver muito com a pressão dos preços de commodities, as exportações de determinados produtos, também um pouco da desvalorização cambial, também, que foi muito forte nesse período, né? Mas a expectativa, de qualquer forma, as expectativas com relação à inflação, a gente deve fechar aí uma inflação de medida pelo IPCA na ordem de 4% esse ano, desculpe, de 3,6% nesse ano, a meta é 4%, e a projeção, né, do Focus para ano que vem está na ordem de 3,4%, sendo que a meta de inflação é de 3,75%. Então, portanto, a projeção de uma inflação menor do que a própria meta, isso levou ao Banco Central a manter essa taxa de juros de 2%. Então, nesse fronte, a gente tem algum alívio, tem impactos positivos sobre a dívida externa, mas, como a gente vai ver, entretanto, ele é insuficiente. Bem, qual foi a reação do governo à crise? A crise do coronavírus. A primeira reação do governo era de que, segundo o Paulo Guedes, a primeira reação era que as reformas é a melhor resposta à crise, né? Como o Paulo Guedes, assim, fica parecendo que ele só tem um remédio, qualquer problema econômico tem um único remédio mágico: reformas liberais. Então, tem sempre mais uma reforma a ser feita, né? Então, prometeu com a reforma da Previdência, ia entrar capital externo, a economia ia voltar a crescer. Nada disso aconteceu, né? Então, agora a reforma administrativa, né? Tem sempre uma reforma a mais para ser feita, embora eu não sei da quanto a reforma, né? Eu acho que a reforma tributária tem que ser feita no sentido de uma simplificação tarifária, no sentido da progressividade. O Brasil tem uma das estruturas tributárias mais regressivas. Quem ganha muito paga relativamente pouco. A gente tem uma espécie de Robin Hood às avessas no Brasil. Então, acho que tem que fazer reformas, mas não essas reformas, né? Muitas vezes, não essas reformas que estão sendo propostas pelo governo. Então, a primeira reação do governo é a reforma, mas aí a crise veio a passos largos, né? Então, o governo teve que reagir. A primeira medida efetiva foi medida sem efeitos fiscais, no sentido de antecipar pagamento de 13º para aposentado, ou seja, um conjunto de postecipar o pagamento de impostos, ou seja, medidas que não teriam efeitos fiscais no ano, mas o governo tentou, com isso, já antecipar alguns efeitos, né, da pandemia, né? Mas que, claramente, isso se mostrou insuficiente, né? E, com isso, o governo foi obrigado a adotar
medidas mais efetivas. A economia política disso é extremamente complexa, né? Extremamente complexa. Porque, na realidade, veja bem, nós temos dois problemas, né? Assim, a pandemia ela impõe 4 tipos de políticas. Ela tem que ter medidas de proteção social, incluindo, né, a renda perdida para segmentos de baixa renda, né? Lembrando que, no caso do Brasil, isso é extremamente dramático, considerando que 40% da população é trabalho informal. Então, esse conjunto de população teve paralisado as suas rendas, né? Você ter medidas de alívio para as empresas têm problemas, elas perdem parte da sua receita e têm as suas obrigações, né? De pagamento de trabalho, impostos, etc, etc. Então, o governo tem que também estabelecer medidas de alívio provisório por parte das empresas, tem o suporte aos estados e municípios, né? Todos os governos com declínio econômico perdem receita, há uma queda da receita, só que só o governo federal emite dívida pública. Os governos estaduais e municipais não podem emitir dívida pública, então você tem que ter uma compensação por parte do governo federal e, por último, o aumento de recursos para o sistema público de saúde e particularmente, injetando recursos na ponta, que é os estados e municípios, que é quem opera efetivamente a maioria do sistema de saúde. Bem, como é que foi a economia política dessa coisa? Na realidade, o governo Bolsonaro, é importante que se diga, isso foi em maio, começo de maio, seja para o trabalho formal, seja para o trabalho informal, primeiramente para o trabalhador formal com o contrato, o que ele propôs, ele chegou a assinar uma medida provisória que permitia a redução da jornada de trabalho, tá? Sem qualquer compensação pecuniária, sem qualquer compensação de renda. A pessoa, o empregador diminuía, né, até 70% da jornada de trabalho, não compensava em nada, mas manteria o contrato de trabalho vigente, não mandaria embora. Mas sem compensação pecuniária nenhuma, né? Isso gerou uma grita geral, né? O presidente acabou dizendo, não sei quem é que... Ele assinou, mas ele disse, não sei quem é que fez isso, não, parece que nunca sabe de nada. E voltou atrás nesse particular e acabou utilizando recursos do seguro-desemprego, do fundo do seguro-desemprego, para fazer uma compensação parcial, atingindo particularmente o segmento ali de até 3 salários mínimos, fazendo uma compensação maior que atinge os segmentos de mais baixa renda, mas permitindo uma redução de até 70% das horas de trabalho e concomitante, por parte do empregador, concomitante redução dos salários, mas aí sim com o governo entrando com uma compensação parcial, né? Esse mecanismo foi bastante utilizado, tá? Boa parte é um dos mecanismos fortes desse processo. Bem, por um lado dos trabalhadores informais, o que o governo fez foi propor uma ajuda emergencial por 3 meses, né, de R$200, apenas R$200, né? E acabou que o Congresso aumentou para R$500, e aí, na sequência, quando o presidente viu que a coisa já estava feita, ele aumentou para R$600. E esse mecanismo é extremamente importante, dada ele atingiu, né, um segmento, 25% 52 milhões de pessoas foram beneficiadas por essa ajuda emergencial, significou 25% total da população brasileira. É um programa extremamente vasto, né? Compensou fortemente a queda dos segmentos de baixa renda. Eu vou falar ainda um pouco, isso teve efeitos, né, muito fortes. Vou tentar mostrar um pouco essa economia política, né, que ocorreu. O governo também adotou programas de crédito, né? O crédito particularmente travou para as pequenas e médias empresas. O governo fez uma série de programas com fundo garantidor de crédito, que acabou desanuviando o crédito a partir de julho
desse ano. Eu gostaria de chamar a atenção, para terminar, em termos, quando a gente olha os gastos do governo, né, a primeira coisa, você tem lá o Tesouro disponibiliza, né, os gastos do governo, o governo tem executado, né, já o último dado que eu vi, agora precisava dar uma atualizada, foi final de outubro, o governo já tinha gasto 80% do que ele estava previsto, né, quer dizer, foi importante, né, uma medida importante foi o chamado orçamento de guerra, quer dizer, o governo suspendeu, o Congresso já foi em março, ele suspendeu todos as metas fiscais, né, meta de superávit fiscal, o teto dos gastos, né, então isso foi suspenso, né, criou um orçamento de guerra, permitindo, né, gastos excepcionais para esse ano, e com isso o que a gente observa é que em termos de gastos fiscais, o FMI, o monitor fiscal do FMI de outubro de 2008, ele faz os dados dos gastos fiscais em várias economias. Vocês têm uma ideia, a média das economias emergentes, em termos de gastos de PIB, foi de cerca de 4%. No Brasil, foi cerca de 8%. Então, o Brasil foi um dos países que fez, né, uma política de gastos mais agressivos. O item que mais, de longe, o item mais importante, se a gente olhar o orçamento, os gastos do governo, foi a ajuda emergencial para as pessoas de vulnerabilidade crítica, né? Ele teve boa parte dos recursos canalizados. O segundo foi a ajuda aos estados e municípios, que foi de cerca de 80 bilhões, enquanto que a ajuda para pessoas vulneráveis foi de 320 bilhões, para estados e municípios foi de quase 80 bilhões. Né? Então, foi feita uma política, assim, é uma política, veja bem, é uma política que não foi uma política previamente pensada, não foi uma estratégia do governo, né, de enfrentamento. O governo sempre foi fazendo as coisas ao sabor dos acontecimentos, ao sabor das pressões, muitas vezes pressões do Congresso Nacional, pressões da sociedade brasileira, né? Isso acabou meio que caindo no colo do presidente, né? Então, conforme eu falei, por exemplo, ele não queria fazer compensação nenhuma pelas quedas salariais, com a suspensão, com a redução das jornadas de trabalho, né? Então, mas, de qualquer forma, o que é interessante é assim, que o resultado dessas políticas é que quando você tem uma crise dessa magnitude, né, da crise do coronavírus, a redução, a não ser que você retome, consiga, como foi o caso dos países do leste asiático, que conseguiram conter a pandemia e voltar a produzir, né, absolutamente não foi o caso do Brasil, né, você tem uma queda muito forte na atividade econômica, uma queda muito forte na renda da economia, né? O que a gente, de qualquer forma, observa é que, comparativamente à América Latina, de novo, a redução, também, segundo o FMI, né, inicialmente a gente estava previsto, os prognósticos do FMI ali de abril, que a gente já teve uma redução de cerca de 8,5% do PIB, né? A previsão atual do FMI já reduziu bastante, ali vai ser na ordem de 4% a 4,5% a redução do PIB. E bem mais baixa do que a média da América Latina, que é uma média de redução de 8%. Então, o Brasil está tendo uma redução de PIB menor do que da Argentina, que vinha numa crise econômica profundíssima anterior, e do México, só para citar duas grandes economias da América Latina. Então, redução econômica, houve uma política, de alguma forma, uma política contra-cíclica, né? Essa política de renda emergencial, particularmente, essa compensação da parcial de renda pela jornada de trabalho, atuou de forma contra-cíclica, e interessante.
né? Quando a gente analisa os dados em termos de distribuição de renda e pobreza, a gente verifica que houve uma certa melhoria na, 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 na desigualdade social. Veja bem, a melhoria da desigualdade social, por exemplo, pessoas que ganham entre meio salário mínimo até 2 salários mínimos, cuja participação no total, né, da renda era de 53,3% em 2019, passou a 63% em agosto de 2020. Então, um aumento grande, né? Aí, qual é a explicação disso? A explicação disso é que, na realidade, com a pandemia, né, toda a renda de todos os segmentos sociais caíram. Tá? Caíram. Entretanto, ela caiu menos, né, por causa das políticas emergenciais na base da pirâmide social. Por isso, você tem esse efeito provisório enquanto vigora o programa emergencial, e eu daí na sequência vou concluir com isso, né? Por outro lado, também a redução da pobreza, houve redução de pobreza também, atuou como um programa de redução de pobreza de grande magnitude. A população chamada pobre, que ganha 5,5 dólares por dia, ela era de 24% em maio de 2020, caiu para 18,4% em agosto de 2020. Então, houve uma redução bastante aguda também, né? Por outro lado, a economia brasileira, a partir particularmente de julho, né, ela está voltando a crescer, mas é um crescimento ainda claramente insuficiente pela queda que nós tivemos, né, de março a maio, né? A grande questão que eu vou tratar na sequência, para terminar a minha fala, é a seguinte: assim, de forma geral, poderíamos ter ido melhor, ter políticas mais articuladas, né? Mas não foi o pior dos mundos, né? Com essas pressões de Congresso, sociedade, etc., o governo acabou implementando política. Eu acho que o Banco Central, a meu juízo, eu não tive tempo de analisar, né? Ele reduziu a taxa de juros para 2%, manteve, mesmo com as pressões inflacionárias atuais, injetou liquidez no setor bancário. Eu vou agora, para finalizar, ainda assim foi insuficiente as políticas. Por quê? Qual é o grande desafio, para terminar, que a gente tem? O grande problema da economia brasileira, a meu juízo, é o problema de como sair da crise da pandemia. Mesmo supondo a hipótese, né, uma hipótese muito improvável, né, de que a gente, ano que vem, né, começa a vacina, volte a uma certa normalidade, isso já é um problema, porque a gente vai ter aí o primeiro semestre de 2021 vai ser um período ainda bastante conturbado ainda, né, até fazer a vacinação de toda a população, né, para ter um retorno a uma certa normalidade. Então, isso que já coloca um problema, né? Que a questão é a seguinte: a política do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Bolsonaro não se sabe direito qual é, ele aumentou a popularidade desse processo, agora reduziu a ajuda emergencial para R$300, os dados já mostram uma piora na desigualdade de renda com isso, né, para vocês verem o efeito que essa política de desigualdade de renda. Quais são o problema que o governo enfrenta com isso? O problema é que o Paulo Guedes ele está preconizando a política que eu chamo de política do retorno ao velho normal. Qual é o velho normal? É a economia pré-pandemia, que, aliás, já não estava indo bem, né? Aquelas políticas não estavam indo bem. Então, ele, de novo, promete retorno ao teto de gasto, né? Só que temos dois problemas aí na questão do teto de gasto, que é o problema que você tem a pandemia mostrou que tem uma parte da população que não está sendo assistida pelo Bolsa Família,
né? E que, com a retirada desse programa de renda emergencial, eles vão ficar desassistidos. Né? Então, esse é o primeiro problema. Né? O governo está procurando, aí até agora não se sabe o que vai fazer nesse sentido. O segundo ponto, um pouco mais profundo, né, é que a economia, quando ela for sair da crise, né, ela vai sair da crise muito machucada. Tá? Muitas empresas ficaram insolventes, fecharam, muitas empresas estão altamente endividadas, as pessoas estão endividadas. Né? Então, não se pode esperar um empuxo da economia pelo lado do consumo das famílias, né? Pelo lado do investimento das empresas. Né? Então, as exportações, pouco de commodities dão algum alívio, mas ela não é capaz, o rabo não conduz o cachorro, né? O business não consegue dar dinamismo para a economia como um todo. Então, a questão nessa circunstância é o quê? Você ter recursos para fazer investimento público em infraestrutura econômica e social. É a única forma, né, de a gente poder restabelecer condições mínimas de um retorno, de um crescimento sustentável na economia brasileira. Isso vai levar ao quê? Vai ter que levar uma revisão do teto de gastos, pensar mecanismos que você mantenha o controle dos gastos públicos, mas que abre espaço para o investimento público. Né? E, por outro lado, dizer uma coisa, foi dado um mandato, foi permitido para o Banco Central brasileiro que ele possa comprar de forma ilimitada, ele possa comprar títulos públicos e privados no mercado secundário. Foi permitido, só que ele não está usando isso. Né? Quer dizer, por exemplo, nesse momento que o Tesouro Nacional está tendo agora melhorou um pouco, um certo estresse na rolagem da dívida pública, o Tesouro tinha que entrar, né? Injetando recursos e, com isso, no mercado secundário de títulos, com isso, aliviando as condições de liquidez nesse mercado. Né? Então, ele tem que ter tem que entender, né, para terminar minha fala, que a economia não está no velho normal. A economia está num novo normal. Tá? E o novo normal é de uma economia que vai crescer 2,5%, né, em função da própria retorno das atividades, como é o que está acontecendo, está retornando. Não é que a economia está voltando a crescer de forma sustentável, ela está retornando às suas atividades. Né? Você estava no buraco, você retorna às atividades, você volta a crescer. Mas crescimento sustentável, né, manter um crescimento mais elevado e sustentável, não ficar nesse stop and go, que tem sido típico da economia brasileira, isso é outra história. Né? Então, temos que ter uma estratégia de desenvolvimento muito clara para a saída da crise e pensar os mecanismos de financiamento apropriado para isso. Eles existem, né? É uma questão, o mercado está tentando, o mercado financeiro está tentando fazer essa narrativa que tem que ser mantida o teto de gastos a todo custo. Isso é uma total insanidade. Tá? Qualquer pessoa sabe que esse teto de gasto, o governo não consegue manter ele a médio prazo. Não estou falando nem a longo prazo. Possivelmente já vai ter problema em 2021. Tá? Então, por quê? Porque a população brasileira tem um crescimento de 0,8% da população, você tem necessidade de atender novos serviços públicos e o nível de gasto está congelado. Né? Então, você fica numa tarefa hercúlea, né, de tentar manter esse teto de gastos a todos os custos, e, com isso, acaba criando uma camisa de força para o crescimento. O problema todo não estou querendo focar, dizer, vamos acabar com o teto, vamos resolver tudo. Não, vamos refazer esse teto de gastos, vamos pensar em novas regras fiscais e vamos ter uma estratégia de desenvolvimento econômico clara que possa efetivamente sairmos dessa crise. Mas, infelizmente, eu acho que o grande problema desse governo é que ele está prisioneiro, ao mesmo tempo que ele percebeu que esses programas de renda emergencial têm efeitos poderosíssimos
sobre a economia e o lado social da economia brasileira. Por outro lado, ele fica, pelos seus compromissos com o mercado financeiro, ele fica preso, né, aos preceitos da velha ortodoxia, e, com isso, não caminha muito à frente, né? Eu vou terminar dizendo que, uma vez perguntaram para o Saramago, o escritor português, que é o prêmio Nobel, por que ele era tão pessimista. Ele disse: olha, eu não sou pessimista, né? O mundo é que está péssimo. Eu, sendo brasileiro, sendo um otimista, nesse momento, eu não posso deixar de expressar o meu pessimismo. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, professor, muito obrigada pela sua apresentação. Vou continuar agora com a exposição do professor Luiz Filgueiras. Ele que é doutor em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor em Economia pela Universidade de Paris 13, é professor titular aposentado da UFBA e professor voluntário na graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão através do Programa Especial de Participação de Professores Aposentados. Atua na área de Economia Política e Economia Brasileira Contemporânea, com ênfase principalmente em padrões de acumulação e de desenvolvimento, inserção internacional, política econômica, planos de estabilização, crises e padrões de desenvolvimento, políticas sociais, mercado de trabalho e reestruturação produtiva. Professor, pode ficar à vontade. O senhor também tem 30 minutos. Obrigado. De saída, eu queria agradecer o convite, né, dos organizadores para participar desse Encontro de Economia Baiana Tradicional, 16º já, né, organizado pela Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, né, do Governo do Estado da Bahia, e dividir, né, meus cumprimentos ao professor Luiz Fernando, dividindo aqui essa conversa com ele. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu andei fazendo uma pesquisa na internet e descobri o seguinte, que a discussão sobre a pós-pandemia, e como vai ser a economia, como ela vai sair da pós-pandemia, ela vem desde maio. Vejam vocês, desde maio. Nós estamos em dezembro, no final do ano, certo? Então, isso é uma referência importante, particularmente agora, e você está recrudescendo a pandemia. Quer se chame o recrudescimento da primeira onda, quer que se chame o aparecimento de uma segunda onda da pandemia, uma coisa ou outra, não vem ao caso. O fato é que o número de contaminados e de óbitos, esse número está crescendo assustadoramente. Tá? Então, após pandemia, aí é uma coisa altamente incerta, né? Inclusive para 2021, inclusive o próximo ano. Primeira coisa a dizer é o seguinte, que a situação político-econômica pré-pandemia, anterior à pandemia, é o que o Luiz Fernando disse anteriormente. Era uma situação de crise e de desdobramento numa estagnação econômica, certo? E os elementos centrais disso aí é o seguinte, é que a política econômica, que é o tripé macroeconômico rígido, metas de inflação, superávit fiscal primário, câmbio flutuante, essa política econômica que vem desde a época do segundo governo Fernando Henrique, que substituiu a âncora cambial quando teve a crise lá em 98. Então, essa política econômica do tripé, juntamente com as reformas neoliberais, elas conspiram contra o crescimento econômico, conspiram contra uma dinâmica mais forte, mais efetiva da economia. Porque tanto as reformas como a política econômica, ela afeta o consumo, afeta o investimento, afeta os gastos do governo. A quarta e última variável de demanda que impulsiona a economia, que é o saldo da balança comercial, não está sob nosso controle, certo? Então, o que acontece? O tripé rígido, o ajuste fiscal foi iniciado pela Dilma, no início do segundo governo dela, equivocadamente, iniciou ali um ajuste fiscal, depois aprofundado com o Temer, com o teto dos gastos, né? 20 anos, constitucionalizou a política fiscal, algo semelhante, essa estupidez
semelhante foi feita na Argentina com a política cambial. Quando a paridade do câmbio do dólar com peso na Argentina, na época do Domingo Cavalo, né, do Plano Cavalo na Argentina, foi colocado na Constituição argentina. Tá? Então, você pega uma política monetária, ou a política cambial, ou uma política fiscal, que tem que estar livre de amarras, porque precisa ser flexível de acordo com a conjuntura, e você pega essa política fiscal e enfia durante 20 anos na Constituição. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Tá? Não tem referência no mundo uma coisa desse tipo. Certo? A reforma trabalhista, idem, né? Com o processo de precarização do trabalho violentíssimo. A reforma da Previdência é uma coisa de longo prazo, que não tem efeito no curto prazo, mas também é piorando a situação. O processo de terceirização generalizado, que foi aprovado também, que é outra precarização que afeta os rendimentos. A destruição da cadeia produtiva do petróleo, que foi feita, né? A mudança da política de salário mínimo, que tinha reajustes acima da inflação anualmente, parou-se com esse reajuste acima da inflação, e a colaboração inestimável da Lava Jato, com a destruição da construção pesada nacional e da Petrobras, certo? Da entrega do pré-sal. Então, veja, todas essas coisas que estão ali na pré-pandemia, elas conspiram contra o lado da demanda da economia, conspiram contra o consumo, investimento e o gasto do governo. Certo? Então, quer dizer, é um filme que nós já vimos na época do Fernando Henrique Cardoso, principalmente no seu segundo governo, né? Porque tem o tripé macroeconômico, no primeiro era a âncora cambial, e que você retoma como se estivesse inventando a roda, né? Como se você estivesse fazendo a coisa mais importante do mundo, uma grande novidade, e você está reproduzindo o tripé macroeconômico rígido e as reformas neoliberais. Isso, evidentemente, essas duas coisas convergem para desorganizar a dinâmica da economia. Evidente. Daí a crise e a estagnação econômica na pré-pandemia. Né? Na pandemia, o que aconteceu? Você tem um aprofundamento, evidentemente, da crise econômica e política, tem um aprofundamento com consequências imediatas, né? Sobre a queda do nível de atividade e sobre o aumento do desemprego. Né? Porque a pandemia afeta a oferta, afeta a demanda ao mesmo tempo, e uma coisa realimenta a outra no sentido negativo. E qual foi a resposta do governo Bolsonaro? O professor Luiz Fernando detalhou já uma parte dessa coisa. Eu quero só ressaltar que as medidas emergenciais, a fundamental para se contrapor de forma anticíclica, não que isso fosse da cabeça do Bolsonaro ou do Guedes, foi o auxílio emergencial, certo? O auxílio emergencial. A economia teria piorado muito mais se não fosse esse auxílio emergencial. Mas mesmo com esse auxílio emergencial, a economia caiu, o PIB caiu no primeiro trimestre 1,5%. Caiu no segundo trimestre 9,6%. Se pegar o semestre, o acumulado dos dois trimestres, o primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro de 2019, você teve uma queda de 5,9% do PIB. Então, foi uma queda violentíssima, certo? E que seria muito pior se não fosse o auxílio emergencial, né, os 3 meses de R$600, que depois foi reduzido para 300, certo? O Bolsonaro, o tempo todo, contrapôs a economia à pandemia, né? O comportamento negacionista, né? Uma visão necropolítica, né? A verdadeira necropolítica, o que ele está fazendo agora também, negando a vacina, certo? Com essa besteira, essa estupidez de dizer que a pandemia está no finalzinho da pandemia, quando você está acendendo a pandemia em todo mundo. E aqui no Brasil também. Aí o sujeito chega e faz uma live, um discurso tal, para dizer que está terminando a pandemia. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. E com ameaça ao Estado de Direito, aquele negócio todo. Né? Eu não posso discutir aqui
mas é uma vertente neofascista, que tem um movimento organizado do Brasil neofascista, que se expressou nesse governo Bolsonaro, que, a partir de um certo momento, inclusive dentro da pandemia, o governo começou a assumir claramente um viés neofascista, certo? Mas ele foi enquadrado momentaneamente pelas instituições, inclusive porque ele tem um pé de barro, né? Porque ele está vinculado, ele e a família dele, ao crime organizado no Rio de Janeiro, com as milícias. Então, ele teve que dar uma certa marcha ré na agitação que ele estava fazendo contra as instituições do Estado de Direito, certo? Então, a pandemia foi essa situação. Bem, qual é a situação atual? A situação atual está um relaxamento, tá, no combate à pandemia, retorno das atividades econômicas, isso deu os primeiros sinais de reativação da atividade. O PIB no terceiro trimestre cresceu 7,7%, mas isso é porque a base estatística estava lá embaixo, né, com os percentuais que eu mencionei aqui anteriormente, certo? Então, esse 7,7% não é um crescimento além do que estava antes da pandemia, evidentemente. Não voltou nem à situação da pré-pandemia, certo? Portanto, é um 7,7% com base numa base estatística baixíssima, certo? E que, assim mesmo, com esses 3 trimestres, você tem, no ano, né, nesses 3 trimestres, uma queda do PIB de 5%, certo? Uma queda do PIB de 5%, considerando os 3 trimestres, considerando esse crescimento de 7,7% do PIB no terceiro, certo? O desemprego está quase 14,4%, quase 14 milhões de pessoas. A pobreza extrema deu uma reduzida, como o Luiz Fernando mencionou, por causa do auxílio, certo? Mas isso é uma situação passageira, certo? Uma situação passageira. Apenas demonstra a importância de você ter uma renda básica nesse país, do ponto de vista estrutural, de longo prazo, inserida na Constituição, certo? Isso aí demonstra exatamente isso. Estamos com a inflação de alimentos, né, que está penalizando mais os segmentos de menor renda, e agora, nesse exato momento, um recrudescimento da pandemia, que, a depender de como essa coisa se desdobrar, nós podemos ter um novo mergulho recessivo da economia, certo? Muito bem. Sobre a pós-pandemia agora, certo? Sobre a pós-pandemia. É óbvio que você tem, entre os economistas e as forças sociais e políticas, né, que estão presentes na conjuntura, que estão presentes na sociedade, na economia brasileira, você tem visões diferentes, certo? Eu, de cara, digo o seguinte, não tem futuro, crescimento autossustentado, crescimento sustentado, não tem futuro com esse padrão de desenvolvimento capitalista que nós temos aí. Não há a menor possibilidade de você ter uma situação favorável, importante, depois da pandemia, certo? Com o tripé macroeconômico, né? Com essas políticas econômicas, com as reformas que foram feitas e com esse padrão de desenvolvimento capitalista que nós temos. Então, qual é a situação? A situação é a seguinte, em mantendo isso, né, isso se repetindo, isso se reproduzindo na pós-pandemia, a tendência é você voltar à situação anterior ou em torno disso da pré-pandemia. Quer dizer, você voltar a uma situação de estagnação econômica, certo? Você funcionar ali, né, andando de lado, porque a experiência que se tem com essas políticas econômicas e com essas reformas neoliberais é que elas conspiram contra o consumo, o investimento, gasto do governo, etc. Não tem como alavancar a economia, certo? Então, aí o que é que eles acenam? Acenam com mais reformas, né? Quer dizer, vai manter o tripé de novo, volta duramente com ajuste fiscal, mais reformas, no caso administrativa, né? Acenando já com mais privatizações, tudo isso só agrava. A reforma administrativa é uma reforma trabalhista para o funcionário público, é para precarizar a função do servidor público. E subjacente uma reforma do Estado. Tudo isso também
conspira contra uma dinâmica mais forte da economia. E as privatizações também, a experiência que se tem com as privatizações é que há um processo de reestruturação produtiva toda vez que ela ocorre e o desemprego aumenta, o desemprego estrutural. Então, mais uma vez, rebate contra a demanda. Certo? E o discurso sempre, a esperança como o pessoal gosta de brincar, está baseado na fada da confiança. Temos que recuperar a confiança. Recuperar a confiança é fazer essa política toda ortodoxa, essa política toda neoliberal, o tripé macroeconômico rígido, as reformas neoliberais, é recuperar a confiança, né, do mercado financeiro, do capital imperialista. Né? Então, essa que é a fada da confiança, certo? Mas isso já é feito desde os anos 90 no Brasil. E isso não implicou num desenvolvimento capitalista mais dinâmico. Com um pequeno momento ali do governo Lula, do segundo governo Lula, principalmente, em que você teve uma dinâmica um pouquinho mais forte, porque aí vinculado a uma certa circunstância também conjuntural e certas políticas sociais também, feitas pelo governo, você teve uma dinâmica um pouquinho maior. Mas, tirando um período, foi um período curto, porque a Dilma já pegou também a coisa complicada, a partir do primeiro governo dela, uma desaceleração do ciclo econômico internacional, que rebateu aqui dentro. Né? Essa situação depois levou a política econômica dela equivocada, né, com a desoneração fiscal. Os empresários não investiram, pegaram o dinheiro, botaram no bolso, e isso complicou a receita do Estado. O déficit primário, que tinha muitos anos sem ter, voltou a ter, certo? Aí, para ela resolver isso no início do segundo governo, ela entrou com ajuste fiscal pesado, acabou de jogar a economia na recessão. Então, essa experiência toda aí, certo? É só olhar para trás, é de 90 para cá. Certo? Nós temos aí nessa brincadeira 20 anos, né? 30 anos. Certo? 2000, 2010, 2010, 30 anos nessa brincadeira. Certo? Então, dessa pós-pandemia, você vai ter também o fim, né, do auxílio emergencial, né, a não ser que tenha uma mudança aí de decisões, né, mas o fim do auxílio emergencial, a volta do ajuste fiscal. O 13º agora foi adiantado, então o 13º não vai impactar, né, dos aposentados e outros, não vai impactar agora nas vendas de final de ano, etc. Portanto, nós temos aí uma situação complicada, agravada com o comportamento genocida do Bolsonaro, que só agrava a crise política. Né? Um negócio terrível com essa história da vacina. Né? Realmente é uma necropolítica o tempo todo. O tempo todo. Certo? E eu gostaria de dizer que é o seguinte: o Rodrigo Maia está sentado em cima de mais de 50 processos de impeachment do Bolsonaro. Mais de 50. Ele é responsável pelo que está acontecendo também. Ele e o grande capital financeiro são responsáveis, né? As forças políticas neoliberais são responsáveis por essa situação que nós estamos vivendo, porque elas não ajudam nem atuam para botar o Bolsonaro para fora, porque elas estão dentro do governo Bolsonaro. Então, morde e assopra o tempo todo, certo? Aplaude as medidas econômicas neoliberais para o capital financeiro, para as grandes corporações, e criticam a guerra cultural do Bolsonaro. Tá? É assim o comportamento. Tá? Não tem interesse da impeachment. Qual é o outro caminho? É evidente que depende de circunstâncias políticas completamente diferentes das que nós vivemos. Tá? Quer dizer, a oposição, em geral, a oposição de esquerda, né? Porque a oposição direita é essa que eu acabei de falar, é a oposição que está dentro do governo também, que é essas forças neoliberais que estão ali dentro. Né? Então, a oposição de esquerda anti-neofascista, anti-neoliberal, teria que ter força suficiente e tal para se colocar na conjuntura para poder reivindicar uma outra política. E qual que seria essa outra política, na minha opinião? Certo? Primeira coisa é o seguinte: a pandemia escancarou a profunda desigualdade social do país. Tá? Se tem algo positivo na pandemia, são essas duas coisas que eu vou falar aqui agora. Uma que escancarou a desigualdade social do país. É um negócio aterrorizador e vergonhoso. Coisa que já se sabia.
mas isso foi escancarado, certo? Não tem nenhuma possibilidade de negação. Segundo, a pandemia evidenciou a importância do Estado e de suas políticas econômicas e sociais, certo? Quer dizer, o Estado é crucial, certo? Dentro do desenvolvimento capitalista, mas ele é crucial tanto numa direção como na outra. Certo? Depende do bloco de poder que está no interior do Estado conduzindo as políticas econômicas. Mas ele é essencial. Se não fossem as políticas públicas, agora na pandemia, e se não fosse o Estado, o SUS, por exemplo, uma coisa extraordinária que nós temos. Certo? Um país mais desenvolvido, com capitalismo mais desenvolvido que os Estados Unidos, não tem um sistema de saúde público como o SUS. Certo? Então, o Estado se mostrou evidente, né? Importantíssimo. Certo? Mas ele também deu um cravo na ferradura. Ele deu a renda emergencial, mas ele ele liberou recursos para os bancos, para o sistema financeiro. Certo? Então, você tem essas duas coisas importantes, né? A evidência da desigualdade e a importância do Estado. Bem, então, a primeira coisa é o seguinte, dentro de uma perspectiva alternativa, tem que acabar com o congelamento de 20 anos dos gastos correntes, né, do governo, que nada mais é do que os gastos correntes de educação, saúde, transporte, segurança, tecnologia, ciência, etc. Tá? Então, tem que acabar. Isso é um absurdo. Aliás, parte dos economistas neoliberais já estão percebendo isso, né? Já estão concordando que isso aí amarra qualquer um. Qualquer tendência política que tiver no comando do Estado, com esse tipo de 20 anos, que é uma estupidez, rapaz, um negócio desse. Você congelar a política fiscal dentro da Constituição. Certo? A Argentina fez isso com o câmbio. Quando saiu desse congelamento do câmbio lá, foi uma crise fenomenal na Argentina. Em uma semana, mudou-se 4 ou 5 presidentes da República. Tal crise política que derivou desse tipo de maluquice. Certo? Então, acabar com esse congelamento. Segundo, tem que manter o auxílio emergencial. A política alternativa tinha que manter o auxílio emergencial, não de R$300, mas dos mesmos R$600. Certo? E reforçar o SUS, porque a pandemia está voltando pesadamente. Terceiro, estabelecimento, isso no curto prazo, na sequência, estabelecimento de uma renda básica constitucional, uma renda básica constitucional, que não é o Bolsa Família, que é uma renda muito pequenininha e não é constitucional. Tanto que a política econômica do Bolsonaro já andou bulindo também nos beneficiários da Bolsa Família. Né? Quarto, reforma tributária. Por quê? Porque o sistema é regressivo com os impostos indiretos, está, né? Centrado principalmente nos impostos indiretos. Tem que ir a fundo no imposto sobre as grandes fortunas, tem que rever o imposto territorial rural, que é uma coisa absurda, né? As alíquotas e os pagamentos do imposto territorial rural, imposto da terra, certo? E o imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil e mais 2 países, a Estônia, mais o outro que eu não estou lembrado, são 3 países do mundo que não têm imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. Certo? Tem que suspender a reforma administrativa, porque isso aí é um absurdo. A estabilidade do funcionário público não é, principalmente, uma segurança para o funcionário público. É também uma segurança para ele, mas é uma segurança para a população, porque sem estabilidade do funcionário público, você não tem uma burocracia estruturada funcionalmente de longo prazo. A burocracia weberiana, né? Como dizia lá o Max Weber, a burocracia weberiana profissionalizada que independe dos governos. Você tem funcionários do Estado, não funcionário do governo. A reforma administrativa quer acabar com isso e vai deixar cada governo ficar botando QI, ou seja, quem indica, certo? Com processos de terceirização da mão de obra, etc, etc. Então, tem que suspender a reforma administrativa e as privatizações. Os caras querem privatizar os Correios, querem privatizar a Eletrobras. Quer dizer, nada disso é fundamental nem prioritário, nem para a população, nem para ter uma saída
melhor da crise econômica e da pandemia. Certo? E, por último, você tem que ter uma outra política externa. Você não pode ter um maluco que representa o outro maluco, um maluco na presidência e um maluco no Ministério das Relações Exteriores. Um alucinado. Eu tive o cuidado, há um tempo muito atrás, de ler um texto desse maluco que está no Ministério das Relações Exteriores, em que ele diz que só Trump pode salvar o Ocidente. É um texto ridículo, completamente alucinado. E, junto com o Bolsonaro, os caras agridem os parceiros mais importantes, em especial a China. Então, a nossa política externa, também para não comprometer a quarta variável ali da demanda, que é o saldo da balança comercial, a nossa política externa tem que ser revista profundamente. Não pode continuar com esse tipo de coisa. Percebe? Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que você tem duas alternativas. Né? Tem a alternativa que é mais do mesmo, né? O que já vinha sendo feito antes, que está provado que é um problema sério, só beneficia o capital financeiro, só beneficia os detentores da dívida pública, certo? As grandes corporações e as grandes multinacionais que estão metendo a mão no petróleo brasileiro, no pré-sal, e que, com todas essas reformas e essas medidas que foram tomadas, precarizando violentamente a força de trabalho. Já fizeram isso no setor privado e agora estão querendo fazer no setor público. Então, é isso, mais do mesmo, terrível, né? Terrível. Eu fico impressionado com a burguesia brasileira, né? Com as classes dominantes brasileiras, com a incapacidade que elas têm de conduzir o país num projeto nacional, porque estão vinculadas fortemente ao imperialismo, então volta as costas para o país, só enxerga lá fora. Então, esse tipo de política não funciona, não vai tirar o capitalismo brasileiro da situação que ele se encontra. Não vai tirar, certo? No máximo, vai ficar ali na estagnação, no pós-pandemia, depois um stop and go, etc., e é por aí, certo? Por quê? Porque, historicamente, isso está demonstrado. Está demonstrado. Essa política tem uma experiência histórica com ela. Não é algo que você está falando que, talvez, todavia, contudo. Não. É uma coisa que já aconteceu. Você sabe qual é o resultado disso. Certo? E a outra alternativa é essa que eu estou dando aqui. Certo? Que é você bulir no sistema tributário, bulir no tripé macroeconômico e caminhar para outro tipo de política econômica. A questão é o seguinte. O governo Bolsonaro ele é uma síntese, é uma convergência do neofascismo com o neoliberalismo. Ele não é um governo normal, ele não é um governo do Fernando Henrique, não é um governo do Lula, não é nem um governo tipo Collor, que foi um desastre também. É um governo que traz algo que nunca existiu no Brasil, certo? Que é uma convergência do neofascismo com o neoliberalismo. Essas convergências se deu a partir de 2013, passando por 2016 o golpe contra Dilma, e depois as eleições de 2018. Que as forças neoliberais, que foi o agente fundamental do golpe de 2018, acabou não colhendo os frutos do processo político eleitoral, porque seus candidatos, particularmente o Alckmin, não teve capacidade de ser eleito. Então, ela convergiu com o Bolsonaro, certo? Com Paulo Guedes ali, já lá dentro, né, como representante dela, mas representante não direto, porque essas forças políticas do mercado financeiro, do neoliberalismo e tal, prefeririam ter um outro tipo de pessoa do que o Paulo Guedes. Né? Paulo Guedes é uma espécie de aventureiro, não só no mercado financeiro, como no Estado brasileiro, certo? Então, essas forças convergiram, certo? Só que elas convergiram, mas elas têm atrito. É uma convergência complicada, não é uma convivência cordial, pacífica, não. É complicado. Por quê? Porque as forças neoliberais estão preocupadas fundamentalmente com as reformas, com a política econômica, com a dívida pública, certo? Com a acumulação financeira, com as privatizações, com a Petrobras,
com o pré-sal, estão preocupadas com isso. E o neofascismo está preocupado em ofender o Estado de Direito, principalmente, e a fazer a guerra cultural em todos os níveis. Certo? Então, e isso agita de tal maneira o quadro político que dificulta o encaminhamento do outro lado do neoliberalismo. Então, você tem, quer dizer, o neoliberalismo, ao mesmo tempo que é beneficiado com o governo Bolsonaro, ao mesmo tempo tem dificuldade em encaminhar certas coisas por causa desse comportamento neofascista no interior do governo. Certo? Então, isso aí acabou desembocando dentro da pandemia, se eu não me engano, em junho, mais ou menos, quando o Bolsonaro fez aquelas manifestações contra o Estado de Direito, contra o Congresso, contra o Judiciário, o Supremo Tribunal, né, levando pessoas para a rua, etc. Aquilo ali, as instituições reagiram com aquele negócio ali, o Congresso Nacional e o Judiciário, né, e enquadraram o Bolsonaro e a família dele, de tal maneira que eles tiveram que baixar a bola. Quer dizer, eles estavam superestimando a capacidade deles política de ofender o Estado de Direito. Por que eles baixaram a bola? Porque eles estão sendo chantageados. Eles estão vinculados ao crime organizado do Rio de Janeiro. Tem um livro agora que foi publicado, deixa eu ler aqui para vocês, chama-se A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro. É de um jornalista chamado Bruno Paes Manso. É um livro excelente. Ele faz a reconstituição das milícias, né? O surgimento e desenvolvimento das milícias do Rio de Janeiro. E evidencia que a família Bolsonaro está vinculada a essas milícias, esse crime organizado, há muito tempo, há uns 20 anos. Não é da agora, com rachadinhas, não é com medalhas por outro cara que foi assassinado aqui na Bahia. Não é da agora. Então, eles têm vínculo com o crime organizado desde sempre, certo? Então, eles estão chantageados por essa questão. Então, por isso que eles caminham ali na guerra cultural, mas tem dificuldade. Agora, com a pandemia, ele está botando as manguinhas de fora de novo, né? Com o recrudescimento da pandemia, com essa história da vacina. Né? Vamos ver onde é que vai dar esse desdobramento. Né? Mas o fato é que essa convergência do neoliberalismo com o neofascismo no interior do governo Bolsonaro, ela não é pacífica, ela é contraditória, ela é problemática, e o neoliberalismo morde e assopra o governo Bolsonaro. Quem quiser evidências disso, pega o porta-voz maior na mídia, na grande corporação midiática e tal, pede a Rede Globo de televisão e veja como é que ela dá as notícias, como é que ela se comporta, como é que ela aborda o governo Bolsonaro, aplaudindo e reforçando as reformas neoliberais, as políticas econômicas neoliberais, o ajuste fiscal e tudo mais, essa junção complicada entre neoliberalismo e neofascismo. Né? Essa coisa ainda vai render no desdobramento. As forças neoliberais não têm interesse em tirar logo ele, se puder, caminha com ele até 2022, porque se tirar ele, abre uma conjuntura política onde as forças de oposição neoliberal e antifascista, antineoliberais e antifascistas, pode ter um espaço maior para participar do ponto de vista político. Então, ela não tem interesse, né, as forças neoliberais, em tirar o Bolsonaro agora. Se puder, caminha com ele até 2022. Então, vamos ter crises à vista, né, em 2021, né, e 2022. Obrigado. Pronto, Aline? Prontinho, né? Vamos embora. Para dar continuidade à mesa, à condução da mesa, eu vou transmitir as perguntas que foram feitas pelo público. Então, só um minutinho que eu vou dar uma olhadinha nelas. Uma delas é de Neucivan Gonçalves Bispo. Ele pergunta: o senhor acha que o despreparo do governo e a sua equipe influenciará na recuperação da economia brasileira? Essa é uma pergunta. E eu queria acrescentar mais uma, que é a seguinte: é de Ailander Blanco. Ele pergunta qual a importância do auxílio emergencial para a recuperação econômica brasileira no pós-pandemia. Na sua opinião, essa recuperação será muito lenta? Aí eu convido os dois aí para dar uma resposta a essas questões da gente. Pode começar com o professor Luiz Fernando primeiro. Lembrando que vocês dois têm 10 minutos para responder, então eu vou dividir 5 minutos para cada. Então, professor Figueiras, pode começar
Então, é rapidinho, né? O tempo é curtíssimo. Eu acho também que o governo Bolsonaro, evidentemente, é um governo caótico, por todas as razões, né? E com as figuras que estão ali dentro, completamente despreparadas, absurdas, né? As figuras inacreditáveis, né? A Damares, nos direitos humanos, o chanceler lá nas relações exteriores, esse cara do turismo que foi demitido agora, mas estão botando outro do mesmo tipo, o sanfoneiro, é, o outro lá do meio ambiente, né? Vai passar uma boiada. Então, realmente, o próprio Paulo Guedes, então, realmente é um governo complicado, despreparado, etc, etc. Mas a questão fundamental não é de despreparo. Você pode botar a equipe preparadíssima, mas se for conduzir a economia da mesma forma como estava sendo conduzida na pré-pandemia, se for conduzir da mesma forma, as consequências serão as mesmas. Serão os mesmos problemas e as mesmas consequências. Então, a questão central não é de competência, embora a incompetência agrave o problema. Segundo, o auxílio emergencial é fundamental, é fundamental. Já foi durante a pandemia, o Luiz Fernando demonstrou isso, evidenciou com os dados, e na saída agora, quer dizer, na verdade, o correto seria transformar esse auxílio emergencial num auxílio permanente, estrutural, na Constituição brasileira, uma renda básica da cidadania. Tá? Isso seria essencial numa nova dinâmica, né? Não só isso, né? Mas isso seria um ponto de partida importantíssimo. Tá bom, professor. Professor Luiz Fernando? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim. Eu concordo com o Luiz. Eu acho que, de fato, a gente tem uma situação muito, assim, para dizer, no mínimo, curiosa, né? Eu tive em janeiro, fevereiro desse ano, faço um trabalho com uma professora alemã da Universidade Livre de Berlim, e eu participei de um colóquio sobre governos de extrema-direita no mundo. E aí eu observei o seguinte: se a gente vamos aceitar o conceito de nacionalismo econômico. Nacionalismo econômico são políticas pró-desenvolvimento, pró-capital nacional, voltada para um determinado projeto de desenvolvimento. Né? O que eu verifiquei é o seguinte: em alguma medida, todos os governos de ultradireita eles têm não só uma retórica nacionalista, como é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma retórica nacionalista, tá? Mas eles são, em alguma medida, nacionalistas do ponto de vista econômico. Eles protegem as suas empresas. Talvez a Turquia, por exemplo, né, o Erdogan, tem feito política de substituição de exportação, tem feito controle sobre os fluxos de capitais, procura proteger a economia doméstica. O mais desnacionalista, entreguista, é o nacionalismo entreguista, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Tá? Então, esse projeto é um misto de um fascismo com um populismo, desnacionalismo. Né? Então, assim, sem nenhum projeto para o país. O projeto do Bolsonaro é o projeto da destruição. Ele não constrói nada, ele é incapaz. Assim, eu acho que tem um pouco. Falta projeto, quer dizer, na falta de projeto dele, tem um projeto, que é um projeto de destruição de tudo que está aí, né? De tudo que está aí, tá? Sem saber direito o que vai colocar no lugar. E, evidentemente, conforme o Luiz Filgueiras destacou, só pode ter um bando translocado para embarcar numa coluna dessa. Né? O ministro das Relações Exteriores é conhecido em Itamaraty como o diplomata da tarja preta. Tá?
Então, a política externa, a política externa brasileira, né, sempre tem uma tradição, bem ou mal, com colorações diferentes. Né? Ela tem uma tradição desde os governos militares, né? Lembrando que o Brasil foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola durante o governo Geisel, né? Tem uma tradição, né? De multilateral, de não alinhamento total. Tem alguns alinhamentos, umas estruturas políticas, mas procura, né? Mesmo assim, o governo Lula, né? Sempre procurou manter uma relação boa com o governo americano, mesmo rompendo com confrontando o governo americano em vários aspectos, apoiando investimento em Cuba, a questão da Venezuela, a questão do Irã, né? Mas aí, quer dizer, fica com essa coisa tosca, né? Então, assim, é um período, né? Assim, de uma falta de um projeto que não seja o projeto da destruição, né? Porque o Paulo Guedes vendeu para o Bolsonaro essa ideia de que o intervencionismo estatal está associado ao petismo, e tudo que é petismo é ruim. Então, vamos tentar tirar o Estado da economia para com isso, né, acabar com o PT. É uma coisa meio doida. Tá? Agora, o detalhe é o seguinte, eles são tão incompetentes, o Paulo Guedes é tão incompetente, que, graças a Deus, eu estou aqui, não sou muito religioso, mas nesse particular eu tenho que dar um graças a Deus, ele é ineficaz, ele é incapaz de implantar a agenda dele. Incompetente para implantar a agenda dele. Ele não conseguiu privatizar nada. Só conseguiu privatizar, tirou um pouquinho, privatizou parte das ações da BR Distribuidora, não sei o que lá, mas o projeto de privatização. Por quê? Porque o primeiro ano, todo mundo sabe que o primeiro ano de governo é o ano que você faz as coisas mais radicais e estruturantes em qualquer sentido, né? No sentido neoliberal, no sentido progressista. Você tem um ano ali que você tem a popularidade para fazer. Ele ficou brigando ali o tempo todo, naquela brigalhada maluca dele, do presidente, não fez nada. Agora veio o Covid-19 e agora vai 2 anos se enfraquecendo nas eleições municipais. Então, é um presidente manco, vai ficar um presidente manco até o final do período. Tá? Num certo sentido, assim, sem projeto, uma equipe muito incompetente, tá? E que, assim, num certo sentido, né, acaba sendo benéfico, porque eles não conseguem implantar essa agenda maluca deles. Né? Então, na realidade, aliás, o que só consegue, o Luiz colocou muito bem, né, as coisas que foram implementadas, né, foram implementadas por causa do Rodrigo Maia. Né? O Rodrigo Maia, que quando ele, né, como presidente da Câmara, ele conseguiu, né, aprovar algumas medidas de reformas, mas não foi por questão de competência do governo, que esse governo é completamente desarticulado. Mais pergunta, Ariane? Gente, obrigada. Foi excelente. Eu quero dizer que eu me senti assim muito honrada de estar participando dessa mesa, né? Com o professor Luiz Fernando, o professor Luiz Figueiras, que o Luiz Figueiras foi meu orientador, então está sendo muito bacana. Estou muito contente de estar aqui, agradecer a todos vocês, tá bom? E aí, para encerrar, eu quero só dizer que a seguir a gente tem a última mesa redonda, né, de encontro com a palestra sobre perspectiva de desenvolvimento na Bahia, que vai ser ministrada pelo professor Dr. José Sérgio Gabriele, da Universidade Federal da Bahia, e o professor Dr. Paulo Guimarães, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, obrigada aos professores, obrigada ao público, e continuem aí conectados, que daqui a pouco já começa uma nova mesa para vocês. Tchau, tchau.